Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o evangelista Aldrey e neste tópico a gente vai falar sobre as abordagens éticas. O que são as abordagens éticas, meu evangelista? As abordagens éticas que a gente vai trazer, né, pelo menos as três principais, elas são linhas de pensamentos que geralmente, devido ao posicionamento da sociedade, algumas pessoas são levadas ou talvez ensinadas a pensarem desta maneira. Só que o grande problema dessas abordagens é que elas ferem diretamente alguns princípios, principalmente da ética cristã, da palavra de Deus, na qual nós precisamos, como a gente falou em aula passada, servir como resistência e barreira para que isso não adentre em nossas igrejas, para que esses pensamentos não venham passar a fazer parte da vida de um cristão. Tá? E com isso, eu trouxe três abordagens aqui para vocês. Né? A primeira abordagem que a gente vai falar é a abordagem do antinomismo. Tá? Não se assuste com a palavra. A coisa mais difícil que você vai ver aqui é essa palavra. Mas é uma palavra nova, mas a definição está bem tranquila. A gente vai trazer exemplos aqui, histórias para vocês, para que realmente a didática não seja prejudicada, tá bom? A primeira abordagem que a gente vai falar vai ser a abordagem do antinomismo, né? A segunda do situacionismo, que provém de situação. E a terceira que a gente vai falar é a do generalismo, tá bom? Então vamos para o próximo slide para que a gente fale cada uma delas de uma forma bem mais detalhada. Falando da abordagem do antinomismo, o que é que eu poderia trazer para vocês aqui, sendo bastante objetivo para essas videoaulas? A abordagem antinomista, deixa eu marcar aqui para vocês. A abordagem antinomista é uma abordagem segundo a ética, uma abordagem ética segundo a qual quem defende essa ideia vai dizer que não existem normas a serem obedecidas, né? Geralmente aquela pessoa que tem bastante dificuldade, né, de obedecer. Geralmente é levada por uma rebeldia, talvez, que ainda não entende, né? É aquela pessoa que declara que tem dificuldades em obedecer. A gente vai tentar trazer textos aqui para vocês para ajudar na compreensão também, tá? Para essas pessoas, tudo depende das circunstâncias. E qual é o perigo de tudo depender de circunstâncias? Lembra que no início a gente falou que não pode existir duas pessoas certas, né? Geralmente é ou uma certa e uma errada, ou duas erradas, mas não duas pessoas certas. Então, geralmente, o pensamento do antinomismo, ele traz a ideia para a pessoa que algo que poderia ser feito correto poderia ter uma outra forma de ser feita. E com isso a gente cai em um grande engano, tá bom? Então, principalmente, se essas circunstâncias de depender, né, vier de uma norma bíblica, né? Então, a Bíblia vai dizer que algo deve ser feito de uma determinada maneira e a pessoa, em seus pensamentos, dizer que não é necessário assim, que poderia ser feito de outra forma. Então, ou você está certo, ou a Bíblia está certa. Não há condições de haver duas definições, duas normas na qual uma vai de encontro à outra, certo? E as duas estarem certas. Então, a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade, não são as verdades. Não é no plural. A verdade é no singular. Então, só existe uma verdade. E a verdade vos libertará. Né? Para melhorar essa compreensão, eu trouxe aqui a definição, certo, de um dos grandes defensores dessa ideia. Ele declara publicamente que ele defende essa ideia, né, que é o Jean Paul. Né? Jean Paul, ele vai dizer que o homem é plenamente livre. Aqui, vou marcar aqui para vocês. Então, indo de encontro a essas normas a serem obedecidas, né, e geralmente quando a gente fala de normas obedecidas, para nós as normas que realmente são necessárias e precisam ser obedecidas é a palavra de Deus. Mas para ele vai dizer, olha, o homem não precisa seguir normas. O homem ele é plenamente livre. Né? Em parte ali, a gente vai ver quando a gente falar dos princípios, né, talvez você já tenha lido
ou já tenha dado início, então a gente vai ver que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, não pode ser feito se não for com certeza, né? Ou pela questão da fé. Então, o homem tem a possibilidade de fazer, mas não significa que ele vai ter essa plena liberdade para fazer. Né? A gente vê que o próprio Deus, quando ele traz a lei, os 10 mandamentos, ele estabelece normas que precisam ser cumpridas. E quando a gente infringe essas normas, a gente fere algumas dessas normas, a gente comete pecado, tá bom? E o pecado geralmente vai trazer consequências como um afastamento. Em nossa vida, nós vamos nos afastando de Deus, então várias consequências a gente vai perceber em relação a isso, tá? Para colaborar com esse pensamento, eu trouxe também aqui algumas frases dele que estava lá no livro de Ética Cristã, entre a página 30 e 31, que nos chama bastante atenção. Em um de seus textos, ele vai dizer assim, ó: eu sou a minha liberdade. Então, você vai ver ali que a liberdade dele já não é mais depositada em Cristo. Então, esse pensamento antinomista é aquela pessoa que dá prioridade a fazer as suas próprias vontades. Mas Jesus disse, né? Não é você que é a sua liberdade. Se você quer vir após mim, se você quer ser um cristão, se você quer seguir quer fazer da sua vida um modelo baseado na minha vida, ele vai dizer assim: aquele que quer vir após mim, negue-se diariamente a si mesmo e siga-me. Então, Jean Paul vai dizer: não, eu sou minha liberdade, não sobrou nada no céu. Então, aí já nega realmente a existência ali do céu, né? Do terceiro céu, ou dependendo aí, alguns vão chamar de sétimo céu, mas o céu celestial. E não sobrou nada no céu, e não sobrou nenhum certo ou errado. Ou seja, para ele, essa definição de fazer o correto e fazer o errado não existe. Ele também vai dizer que não sobrou ninguém, ou seja, não sobrou nada no céu, nem certo ou errado, nem alguém para me dar ordens. Olha aí a dificuldade de receber uma ordem terrena, às vezes de um superior dentro da igreja. Um superior, e quando a gente fala superior, é no sentido de uma pessoa que está sob a sua liderança, ele tem a responsabilidade de velar por sua vida, não é aquela pessoa reconhecida como um chefe de trabalho, mas sim aquela pessoa que luta, dá alimento, que protege. E muitas vezes o proteger faz parte ali de evitar, alertar e corrigir a respeito do perigo que se está passando ou ocorrendo. Então, para ele vai dizer que ele é a liberdade dele, não sobrou nada no céu, nem um certo nem errado, nem ninguém para dar ordens, e ele vai completar. A última frase que realmente me chamou bastante atenção foi quando ele disse que não existe outra lei senão a dele mesmo. Olha aí, não existe outra lei senão a minha. Então, na rebelião, né, da juventude, na década de 60, a gente vai ver que os jovens na França, e geralmente isso chama muita atenção, talvez porque o jovem ele realmente tem uma tendência, não todos, né, mas alguns jovens, ou pelo menos uma maioria, tem uma tendência realmente a supervalorizar essa liberdade. Né? Às vezes o jovem tem uma frase no meio jovem que vai dizer assim, né, que eles precisam aproveitar a vida porque a vida é curta. Né? Então, na década de 1960, os jovens na França bradaram nas ruas: é proibido proibir. Então, a gente começa aí a já entender a grande gravidade que o pensamento antinomismo vai trazer sobre nossas vidas. Né? Na página do livro de apoio, na página 4, a gente traz aqui o posicionamento cristão em relação a esse tipo de pensamento, a esse tipo de abordagem. Vai dizer assim, no título tem quanto ao antinomismo. E vai dizer, a abordagem antinomista, ela não serve para o cristão. Primeiro, porque ela é individualista, ou seja, veja que quem pensa dessa maneira não pensa na unidade da igreja. Isso aqui a gente trazendo agora para dentro da igreja. Não pensa na unidade, não pensa na união, na harmonia e nem na concordância que se deve haver entre os irmãos. É um pensamento individualista. Eu sou minha liberdade. Nenhum certo nem errado, não há ninguém para me dar ordens. Não existe outra lei senão a minha.
o homem é plenamente livre. Então veja que ele pensa muito em si mesmo. Então, automaticamente é um egocentrismo, né? Ou seja, o ego humano está na centralidade, não o próprio Cristo, né? Um pensamento egoísta que não leva em consideração algumas orientações da palavra de Deus, que vai dizer que nós precisamos estar em comunhão, amar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, e várias mensagens na palavra de Deus que vai realmente colaborar para que haja essa unidade, esse padrão de igreja. Além dele ser individualista, ele é subjetista. Por quê? Porque ele é subjetivista, perdão. Por que ele é subjetivista, meu evangelista? O subjetivismo, eita, quase que não saía. Tá quase ouviu, mas vai sair assim mesmo. O subjetivismo simboliza algo que não é tão claro assim. Então, ele não é claro. Por que ele não é claro? Porque imagina só você agora. Se você é a sua liberdade e eu sendo a minha liberdade. Você quer fazer uma coisa e eu quero fazer outra. Aí por isso que ele nega o que é certo e o que é errado. Porque quando cada um tem a sua própria liberdade, sempre vai haver um choque de certeza. Quem é que está correto? Rapaz, quem está errado? Será que é você ou será que é eu? Não, mas se houver alguém para dar ordens, logo aquele que tem o privilégio, né, e tem ali essa qualificação, né, então logo aquela pessoa que dá ordem, a pessoa geralmente, se não for algo que fere o princípio bíblico, é aquela pessoa que tem a razão, então que tem a certeza. Por isso que ele vai negar e algumas igrejas, eu não vou citar nome aqui por questão de ética mesmo, né? Mas em alguns lugares não se tem mais hierarquia, todo mundo coordena tudo. E isso aí é um grande perigo. A gente vai ver aqui na própria Bíblia. E ele vai dizer que não existe outra lei senão a dele. Isso aí, meus irmãos, trazendo uma definição mais clara para vocês, é a famosa bagunça. Não existe em ordem. Quando Paulo vai dizer assim, tudo tem que ser feito com ordem, com organização. Então, cada um faz conforme aquilo que quer, sem consultar um líder, porque não existe ninguém para dar ordens, né? A pessoa faz o que quer, e esse é um pensamento muito perigoso, né? Então, individualista, subjetivista, nela o homem se faz seu próprio Deus, porque consequentemente, se Deus ele diz que precisa sim ter um limite para essa sua liberdade, você não pode fazer o que quer. Quando ele dá as leis, né, tanto no Antigo, né, quanto no Novo Testamento, então ele quer negar a existência de alguém no céu, de alguma divindade, porque havendo a divindade vai impulsionar essa questão da obediência e essa questão de só existe um caminho. Não existem dois caminhos, é um caminho. Então, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, ainda no livro de apoio, página 4. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai dizer, de tudo o que se tem ouvido. O fim teme a Deus e guarda aquilo que ele mandou, ou seja, os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por fim, no livro de apoio, a gente vai explicar que isso é uma filosofia relativista. O que é isso? Cada um faz conforme como melhor entende. Então veja, é o que ocorria com o povo de Israel quando estava sem líder. Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Quem conhece o livro de Juízes já está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E a gente sabe qual foi a consequência que aquele povo passou. Né? Logo no início lá, na história também de Gideão, acho que se eu não me engano, no capítulo 6, vai dizer que o povo plantava, mas não colhia aquilo que plantava, que plantava um bom fruto, mas vinha o inimigo e roubava, né? Retirava deles. Por quê? Porque já não havia mais uma proteção da parte de Deus, pelo fato de eles mesmos terem se distanciado. Cada um fazia o que queria, irmãos. Então, quando cada um faz o que quer, a gente vê
não só em Juízes, mas em toda a Bíblia, a humanidade, os povos e as gerações vão caminhando, vão tendo uma tendência maior ao afastamento de Deus, e com isso as consequências do pecado vêm sobre o povo. Então, como a gente falou em aulas anteriores, precisamos ser a barreira para esse tipo de pensamento. Tá? Então, o pensamento antinomista está aí. Então, a gente vai ver que esse pensamento também é um pensamento que entra em contradição, né, e visa, no entender, né, daqueles que seguem, ir de encontro a uma sociedade organizada. Então, a igreja precisa ter essa organização e não somente estabelecer e conhecer, mas alcançar. Lembra que no início a gente precisa alcançar, saber o que é mais alcançar? Então, nós precisamos alcançar essa sociedade organizada, porque o antinomismo ele vai veementemente, com todas as suas forças, enfrentar essa organização. E se ele entrar dentro da igreja, né, ele vai querer passar por cima de todas as normas, juntamente com seus valores, porque ele vai dizer que ele é a liberdade dele, não sobrou nada no céu, não tem ninguém para dar ordem e não existe outra lei senão a própria dele. Ele vai fazer aquilo que ele acha correto. Então precisamos ter esse cuidado. Vamos para o próximo tópico agora, que é o situacionismo. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, meus irmãos, falando a respeito agora dessa linha, né, do situacionismo, eu trouxe uma definição aqui. Se você for olhar no seu livro de apoio, você vai ver que Joseph Fletcher, né, que é um dos principais teóricos dessa linha, ele vai dizer que para ele só existe uma lei para tudo. Né? Se, no exemplo, no caso da abordagem anterior, eles negavam qualquer tipo de lei, não aceitavam lei, nessa linha aqui, eu acho que nós devemos acender um alerta, porque ele vai aceitar um tipo de lei. Então, aparentemente, para um posicionamento objetivo, eles têm um foco, têm um alvo. E essa lei que eles vão dizer é a lei do amor. Né? Somente o mandamento do amor para eles é categoricamente bom. Né? Norman Geisler vai dizer, citar como exemplo, que nós estamos obrigados a contar a verdade. Né? Por exemplo, somente se a situação existe. Se alguém que quer ser assassino pergunta onde está a sua vítima, o nosso dever, né, no livro de Biden, página 53, vai dizer que o nosso dever deve ser mentir. Por que mentir? Porque se a gente contar a verdade, aquela pessoa ela vai matar outra e fazer o mal. Então, como a gente precisa priorizar a lei do amor, segundo essa linha, então a gente precisaria mentir. Mas eu creio que a gente poderia tomar outros posicionamentos, né, que não sejam posicionamentos que entrem em contradição com os nossos princípios. Né? A gente vai trabalhar mais um pouquinho essa linha situacionista também, para que a gente possa chegar todos num denominador comum. Então, ele vai dizer que se a verdade, basicamente isso, se a verdade for fazer algum mal, se o certo for fazer algum mal, então a gente tem que fazer o inverso. É isso que eles vão defender, essa linha situacionista. Então, deixa eu marcar aqui e começar aqui pelo slide também, que a gente está vendo. Para essa linha, para eles, existe apenas uma única lei, a lei do amor. Né? Um exemplo aqui é o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Se uma mentira ela for contada em nome do amor, então a mentira é boa e certa. Deixa eu apagar aqui para ser direto. Então a mentira é boa e certa. Eita. A última tentativa. Se ficar troncho vai ficar assim mesmo. Tá chegando. Aí, pronto, deixa assim mesmo. Nessa visão, meus irmãos, o certo e o errado, por isso que tem essa definição, né? Situacionismo, de situação. Então, o certo e o errado, eles dependem da situação em função do amor. Então, até com base na Bíblia, né? Ele se baseia inclusive na Bíblia, que resume toda a lei na lei do amor, né? Isso. Mateus capítulo 22, versículo 34
ao 40, e Romanos 13, 10. Então, qual é a principal declaração que eles utilizam? Eles vão dizer que o amor, né? Olha aí o perigo da gente ter uma mal interpretação, né? Por isso que a gente vai ter aí com o nosso pastor aí a aula de hermenêutica, né? Então eles vão dizer que o amor, ele não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deixa eu contar alguns exemplos para vocês aqui. Houve um caso na Segunda Guerra Mundial, lá na Ucrânia, que a lei ela permitia que a prisioneira, no caso uma mulher que estivesse prisioneira, se ela tivesse grávida, ela pudesse ser liberta, né? Então, uma mulher, ela teve uma ideia, ela tinha 2 filhos, né? O seu marido também estava em guerra também, e a gente sabe que tem alguns países que não tem isso de gênero não, né? Vai tanto mulher quanto homem, eles participam, dependendo do país. E já é um exemplo deles. Né? Então, uma mãe de 2 filhos, ela pede para que um guarda a engravidasse, na intenção de que ela fosse beneficiada com a lei daquele país no tempo de guerra. E assim aconteceu. Né? Ela teve um relacionamento íntimo com o guarda, né? Engravidou e foi liberta e pôde retornar para o seu lar. Né? Só que aí, o que é que acontece? O situacionismo, ele vai defender esse tipo de comportamento. Mas a gente sabe que isso é um adultério, né? Para os estudiosos vão chamar de adultério altruísta, né? Que é um adultério em nome de um amor a uma outra pessoa. Não é por causa de você mesmo, mas porque você está pensando em uma outra pessoa. Então a gente vai ver isso que é um grande perigo a gente adotar esse tipo de prática, né, e de pensamento, porque é como a gente falou no início, só pode haver apenas um certo. Não tem como a gente dizer assim, não, adultério ele é errado, mas se for em nome do amor a uma outra pessoa, adultério é certo. Não tem, gente, não existe isso, tá? A Bíblia, ela é bastante objetiva e clara. Nós precisamos seguir a risca. Por isso que Daniel, quando foi levado, né, em cativeiro, cativo, ele propôs no seu coração não se contaminar. Os 3 jovens na fornalha disseram, olha, nós não vamos nos dobrar. Então poderiam até, sabiam que havia o risco de pagar com a própria vida, mas ainda assim eles sabiam o que era certo, certo? Porque Deus havia dito, não adorarás, nem te prostrarás a imagem, não adorarás outros deuses, além de mim. Então eles sabiam que a adoração, a prostração, a devoção ali naquele momento e em nossas vidas precisa ser dedicada a Deus. Então, o perigo dessa linha é que vocês podem ver que elas vão usar aqui, ó, deixa eu marcar aqui de vermelho, deixa eu ver se não sei se vai aparecer. Eles vão usar aqui, ó, passagens bíblicas. Eles vão trazer argumentação bíblica. Então, trago um grande alerta aqui para você, porque tem gente que pensa assim, não, se tem um texto na Bíblia que colabore com o que eu estou dizendo, então logo aquilo ali pode ser certo. Então, gente, não é porque algo está na Bíblia que a pessoa que está sinalizando algo, tá? Deixa eu trazer uma compreensão bem tranquila para vocês. A pessoa que está argumentando, ela precisa trazer com base na interpretação textual. Tá? Eu sei que isso não está nem na minha aula aqui, não está no meu escopo, mas precisamos ter esse alerta. Porque, veja só, o amor não faz mal ao próximo, certo? Isso aqui, meu irmão, é um prato cheio para quem tem esse pensamento aqui, ó, situacionista. Porque é um prato cheio. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, tudo que a gente for fazer, mesmo que a verdade... Já ouviu aquela frase, a verdade dói? Então, para eles, essa frase é uma frase falsa. Porque o amor, se a verdade for uma verdade amorosa, ela não vai fazer mal, não vai doer. Então a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que agem de maneira errada, por isso que nós precisamos entender essa definição, agem de maneira errada e querem que simplesmente nada aconteça, entendeu? Sem entender, ter um entendimento que existem consequências para os nossos erros. Então precisamos entender, ó, eles usam o texto da Bíblia, olha aqui, ó, o cumprimento da lei é o amor.
certo? Mas eles não falam de justiça, eles não falam de santidade, no caso desse adultério altruísta, eles não falam de fidelidade, eles não falam em ser fiel até a morte. Então, esquece, parece que se o cumprimento para eles é o amor, então para eles o resto é resto. Então precisamos ter esse cuidado. Trazendo outro exemplo aqui para vocês também, uma jovem nos Estados Unidos, você vai ver isso tudo na página 4, esses exemplos, tá? Exemplo do situacionismo. Uma jovem nos Estados Unidos aceitou trair, né, o seu namorado ou o seu marido com um espião inimigo por meio do sexo. Né? Seus superiores lhes disseram que era certo, pois ajudaria a pátria. Então aí foi dado a definição no livro de prostituição patriótica. Então não adianta, por amor a outras pessoas você fazer o que é errado, então é algo que não condiz com a ética cristã, com os princípios e moralidade cristã. Tá bom? Então Flecha defende, inclusive, a gente tem essa ideia aqui no Brasil muito forte, que é justamente em relação ao aborto, se é aceitável ou não. É por isso que Norman Gales ele vai trazer esses posicionamentos. Ele é um livro um pouco mais complexo, mas ele vai falar sobre a eutanásia, sobre aborto. E tem-se essa discussão no país, inclusive, pessoas evangélicas, irmãos, defendendo e aceitando um aborto. Então, o que é que acontece? A gente muitas vezes olha, a gente sabe que o mal já foi feito, né? Não querendo desprezar também a dor daquela mulher que, por exemplo, sofreu um estupro, né? Mas precisamos entender que existe uma vida ali também dentro do ventre que foi gerada, né? Com certeza ela vai precisar de tratamento, vai, mas precisamos agir e pensar de maneira correta, né? E aqui no Brasil, um grande exemplo do situacionismo é as pessoas que defendem o aborto. No caso de uma mulher que foi estuprada. Talvez por entenderem, não sei, que isso pode de alguma forma aliviar o sofrimento daquela pessoa que foi estuprada. Né? Mas o que nós precisamos fazer realmente é intervir, né? É educar para que no momento, ou muito próximo ao momento em que aconteceu esse crime contra aquela mulher, ela precise recorrer diretamente a uma ajuda médica para que evite uma gestação. E não após a gestação, uma vida formada, a gente tem que realmente tirar. Há quem diga, eu já vi vídeos que vai dizer que quando a criança, né, se não for esses abortos clandestinos que destrói a criança toda por dentro, esquarteja dentro da barriga, há remédios que quando são ingeridos pelas gestantes, né, causam uma dor enorme, como se fosse o equivalente àquela criança ser queimada viva dentro da barriga. É a dor que a criança, que aquele feto vai sentir. Então precisamos nos posicionar diante da vida também, porque a gente sabe que quem deu a vida foi Deus, né? Não querendo aceitar nesses casos, houve realmente uma maldade humana ali, recorrente do pecado na vida, mas a gente precisa entender que vidas ali foi gerada, tá bom? Então são questões realmente difíceis de se discutir. Não vai ser numa aula que a gente vai chegar numa explicação bem mais aprofundada, mas é só um exemplo para que vocês entendam um exemplo de situacionismo que acontece aqui no nosso país. Tá bom? Vamos para o último exemplo, né? Mas antes de a gente ir para o último exemplo, antes que eu me esqueça, eu trazendo também um posicionamento cristão. Né? Na página 5 você vai ver lá quanto ao situacionismo. Vai dizer assim: o situacionismo acaba sendo absolutista, mesmo aparentemente usando o amor cristão como referencial para tudo. O problema é que muitos agem em nome do amor, pecando contra Deus. Aí é que está o problema, tá vendo? As pessoas agirem em nome do amor para outra pessoa, mas pecando contra Deus. Então, a palavra de Deus diz, uma grande refutação que nós poderíamos usar contra eles é quando o próprio Jesus, né, que resume a lei, no amor, ele vai dizer: o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas o primeiro é amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Então, já entra aí em uma grande refutação. Né? Quanto aqueles que se dizem anarquistas, né, que dizem paz e amor, eles usam o sexo como meio para tudo. Há seitas, inclusive, que induzem
a prática de atos sexuais para ganhar as pessoas para Cristo. Assim, o situacionismo não deve ser aceito em sua abrangência, pois não leva em conta outras normas que fazem parte do amor de Deus. Né? Aí tem os textos bíblicos, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Tá bom? Então, ficamos por aqui, vamos pro... Ou melhor, ficamos por aqui não, né? Tem mais um tópico, é porque a gente vai criando aula aqui pausadamente pelos slides, para poder facilitar aqui e encurtar e trazer uma melhor compreensão para vocês, tá bom? Vamos para o próximo slide, que vai ser o generalismo, e a gente finaliza essa segunda parte da primeira aula com vocês. Meus irmãos, está aqui o último exemplo de abordagens que a gente precisa resistir e combater, né, das três principais, que é o generalismo. Né? Deixa eu marcar aqui. Então, o que é que pensam essas pessoas generalistas? Né? Para o generalismo, nenhum ato ou conduta aqui, ó, podem ser considerado certo ou errado, a não ser em função de um resultado. Isso aqui é o que alguns vão chamar de pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma definição na qual aqueles que se posicionam dessa maneira, eles vão dizer que as coisas elas vão depender do resultado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma igreja que cresce muito, mas que não tem o uso da palavra correta, não tem a aplicação correta, não tem doutrinas. O intuito da igreja é, de fato, promover e atrair as pessoas para que possam simplesmente estar naquele lugar. Então, eles estão olhando o resultado, sem se importar se há uma aprovação divina para os cultos ou não, como exemplo. Então, para eles, o que gera resultado funciona, então está correto. Esse é o pragmatismo. E esse pensamento, e essa linha de pensamento, ela vai muito de acordo com o generalismo. Porque para eles nenhum ato ou conduta pode ser considerado certo ou errado, a não ser em função do resultado. Se está dando certo, se está dando resultado, melhor dizendo, é porque estão agindo correto. Se não, é porque estão agindo errado. E isso, meus irmãos, é um grande perigo, porque a gente sabe que, diante da sociedade, a gente viu nos slides anteriores, no mundo na qual nós vivemos, nem tudo que é certo realmente vai trazer a aprovação das pessoas. Então, uma igreja geralmente que é cheia, não todas, porque a gente sabe que tem muitas igrejas cheias da presença de Deus, mas tem algumas igrejas cheias por aí que não se trabalham da maneira correta, não fazem conforme Deus ele estabeleceu para que fosse cumprido, para que ele pudesse estar presente naquele ambiente, se manifestando em glória, presente, e a gente sabe que está em todo lugar, mas manifestando a sua glória e a sua graça sobre aquele ambiente. Então a gente vai ver que nem tudo, a gente não concorda com isso, porque nem tudo que dá resultado é o correto, decorrente do mundo em que nós vivemos, tá bom? Para eles, as regras até existem. Olha aí, eles não, regras existem, a gente tem regras aqui, mas as regras podem ser quebradas, dependendo dos resultados. Ou seja, se existe alguma regra para eles, eles vão aceitar, vão até fazer e aparentemente no início vão realmente adotar aquela regra. Mas se no decorrer do tempo eles não verem o resultado, eles vão quebrar aquela regra. Vamos trazer o exemplo novamente aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina só, se ele dissesse assim, a gente não vai se curvar, não vai não, quer 7 vezes a formal, ele disse, tá dando errado, então é melhor a gente se curvar. Ei, meu rei, me desculpe, a gente vai se curvar agora, viu? Porque não deu resultado. Eles acreditam, talvez, se eles levassem um pensamento em que, olha, já que o rei não está mudando de ideia, então é melhor a gente abrir mão e mudar
a nossa postura, né? Abrir mão dos nossos princípios, do nosso caráter. Então, precisamos realmente ter esse cuidado. Né? É o que, geralmente, o generalista, a gente vai ver, é o que pregava o filósofo, né? Maquiavel. Aqui, ó. O filósofo Maquiavel, onde ele dizia que os fins justificam os meios. Então, para essa linha de pensamento, só é certo se produzir ou se produz o melhor resultado. Se não há resultado, e tem muita gente que pensa assim, viu, meus irmãos? Inclusive, eu estou trazendo pensamento de igreja, mas a gente precisa olhar isso em todo o nosso contexto, né? Contexto familiar. Eu trago igreja porque é um estudo aqui de discipulado, então a gente está tentando introduzir você ao convívio realmente, à ambientação cristã, tá bom? Mas você pode introduzir isso em qualquer âmbito da sua vida, tá? E eu gostaria já de trazer esse alerta para você, né? Que nem tudo que produz o melhor resultado é o certo, tá? A gente vai ver inúmeras formas aí e inúmeras complicações de pessoas que vão atrás do resultado e terminam se complicando lá na frente, tá bom? Para eles, uma norma pode ser boa hoje, mas não servir amanhã. Vocês se lembram que no início, aqui a gente falou que o que é pecado hoje, o que é certo hoje, também na ética cristã era há um bom tempo atrás e vai continuar sendo, e sempre foi, porque é imutável esse princípio e caráter de Deus, né? E nós nos baseamos na palavra dele. Mas veja que essa abordagem aqui, ó, é uma daquelas abordagens que, por exemplo, aqui no Brasil, né, há um bom tempo atrás, o adultério ele já foi considerado crime. Não sei se hoje ainda é, mas antigamente existia uma força enérgica maior que se realmente alguém fosse pego, traindo, essa pessoa seria presa. Né? Então o generalismo ele adotou aqui, ele entrou, né, sutilmente aqui em nossa nação e hoje já se cai numa normalidade, né? Às vezes é normal, só um sofrimento, uma história, às vezes uma brincadeira. Ah, rapaz, foi traído e tal, e começa aquela brincadeira às vezes com a pessoa que foi traída, e só fica por isso mesmo. Não que eu estou dizendo que precisa ser preso ou algo do tipo, mas veja que algo que era errado, né, um bom tempo atrás, foi normalizado hoje em dia. Então, o generalismo, ele leva em consideração isso. Né? Algo pode ser bom hoje, mas amanhã já não serve mais. Né? Olhando para o nosso livro de apoio, deixa eu abrir aqui meu livro de apoio. A gente vai ver na página 5 o posicionamento cristão, né, ao generalismo. Tá? Logo no meio aí ele vai trazer um exemplo, tem um tópico aí que vai dizer assim, exemplo de generalismo. Né? Se o adultério, aquilo que eu falei agora há pouco, se o adultério é errado em certo período, em outros poderá ser aceito. Dessa forma, pode-se resumir essa abordagem dizendo que há um só fim absoluto, ou seja, um máximo bem. E todos os meios, regras, normas e etc. são relativos àquele fim. Se nesta situação mentir seria mais útil ou vantajoso para a maioria dos homens, então se deve mentir. Né? Embaixo vai dizer nosso posicionamento. O generalismo ele não se junta com a ética cristã, pois para o crente em Jesus não são os fins, por mais absolutos que sejam, que indicam, ou seja, não são os resultados que indicam se uma conduta ou ação é certa ou errada. A palavra de Deus é que é a regra absoluta que define se um ato é certo ou errado. Ela tem aplicação universal, ou seja, para todos. Então, a aplicação da palavra de Deus que vale aqui no Brasil também vale nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Europa, ou seja, em todos os lugares, todo mundo, né? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus não muda de acordo com as circunstâncias ou resultados. Deus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jesus foi mais enfático, afirmando: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A palavra do Senhor passarão céus e terra, passarão tempos, mas ela permanece da mesma forma, sem mudanças, ou seja, imutável, e nós precisamos aprender
com os nossos antepassados, aprender com Jesus e com a sua palavra, e entender que nós não podemos se dobrar a esses posicionamentos e pensamentos de abordagem da sociedade atual. Tá bom, meus irmãos? Espero que tenha havido aí a compreensão. A gente não dá para detalhar muito, para também não ficar uma aula muito longa, mas eu creio e espero que vocês tenham absorvido todo esse conteúdo, tá bom? Fique na paz, até a próxima aula, finalizando aí a nossa segunda parte da primeira aula de ética cristã. No último tópico aqui, a gente vai trazer os princípios. Vocês vão entender que vocês entenderam as abordagens, né, e os princípios de cada pensamento, né, o que é que eles pregam, o que é que eles falam, e a gente agora vai trazer nesse último tópico aqui o nosso posicionamento, por que a gente é contra todas essas abordagens que a gente falou, com base na Bíblia. Então, são 9 princípios, cada princípio é baseado em um texto da Bíblia. Então, é conceito, saber o que os filósofos, né, que agridem a igreja pensam e falam, e agora a gente vai ter a nossa defesa, a nossa apologética, que é baseada nos princípios da ética cristã. Então, a segunda parte a gente vai trazer esses 9 princípios, e eu creio que você vai ser edificado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Tenha um bom final de semana, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver olhando. Fica na paz.